A paz do Senhor Jesus, irmãos. Hoje eu gostaria de estar conversando com vocês sobre um texto que está no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos de 12 a 14 e o 20 e o 21, tá? Eu vou fazer a leitura com vocês. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Agora o 20. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, essa palavra, ela é muito interessante e nos mostra o seguinte. Eu estudei acerca das figueiras e descobri que primeiro nascem os frutos e depois nascem as folhas. Então, quando Jesus vai em busca dos frutos, ele vai porque, vendo que ela estava cheia de folhas, ele deduziu então, que já haviam frutos, porque os frutos nasciam antes. Contudo, quando ele se aproximou, ele viu que não havia frutos. E a palavra aqui ela diz, porque não era tempo de figos. Sim, o tempo dos figos passou, tinha passado. Já era para os frutos estarem ali, mas eles não estavam. Então, eles não viriam mais. E nesse sentido, o Senhor Jesus amaldiçoou a figueira. E aqui diz que a figueira, as suas raízes se secou desde as raízes, né? Então, sabe o que eu entendo com essa passagem, irmãos? Eu entendo o seguinte: o nosso tempo de produzir frutos é hoje. Hoje nós devemos produzir os nossos frutos. Não adianta a gente ter como que eu vou dizer, a gente chamar atenção no reino de Deus através, das nossas folhas, porque tem gente que só tem folha, chama atenção, mas não tem frutos para entregar. Então, a gente precisa, irmãos, ter esses frutos para entregar na mão do Senhor quando Ele os requerer. E será que nós estamos produzindo frutos? Porque o Evangelho diz que o Senhor vai cobrar os talentos que Ele nos der. E eu vejo que a figueira que se secou desde as raízes é aquilo que sustenta uma árvore. Se a pessoa não tem, se a árvore não tem raiz, ela não tem como se sustentar. As nossas raízes, elas têm que estar firmadas, na videira verdadeira. Elas têm que estar firmadas em Jesus Cristo, que é a fonte da água viva. Se as nossas raízes não estiverem firmadas em Jesus, nós vamos acabar perecendo. E foi o que aconteceu com essa figueira. Ela pereceu. As suas raízes se secaram desde a raiz, porque quando o Senhor Jesus requereu dela os frutos, ela nada tinha para apresentar. O tempo já tinha ido, o tempo dos figos não era tempo de figos, o tempo já tinha passado.
Então, irmãos, eu entendo o seguinte: o nosso tempo é hoje. Você tem frutos para apresentar a Jesus? Se você tem, apresente os seus frutos para Jesus agora, enquanto Ele os está requerendo, para que Ele não venha amanhã depois amaldiçoar, né, o investimento feito em você e você venha queimar no fogo eterno. E isso eu falo para mim também. Tenho que apresentar frutos. Temos que apresentar frutos. Eu quero que o Senhor Jesus veja, sim, o nosso movimento, né? Somos pentecostais. O Senhor quer ver o nosso movimento, sim, mas Ele quer ver os nossos frutos. Não adianta a gente chamar atenção e não ter nada para oferecer. Então é isso, irmãos. Meditem sobre essa palavra, né? E vamos interagindo. E que Deus abençoe a todos.